Certa vez, um discípulo perguntou a um mestre: Mestre, onde posso encontrar a sabedoria? Como posso encontrar a sabedoria? Então esse mestre pegou esse discípulo e o levou dentro de um rio, afundou a cabeça dele dentro do rio, segurando-o pelo pescoço, e o discípulo ali ficou, até quando não conseguia mais respirar. E então o discípulo lutou com todas as suas forças para desvencilhar-se da mão do mestre e ali se soltar para procurar o ar para respirar, para encontrar o ar para respirar. E de repente, no movimento brusco, ele se livra e sai ali daquela água, procurando o ar, sem fôlego. E então ele olha assustado para o mestre e diz: Mestre, eu te perguntei onde eu posso encontrar a sabedoria, como eu posso encontrar a sabedoria, e o Senhor tenta me matar? Então o mestre respondeu para esse discípulo: no dia em que você buscar a sabedoria, como você buscou agora, o ar para respirar, você vai encontrá-la. Em Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, os que me procuram me encontram. Aqui fala a voz da sabedoria. A própria sabedoria personificada diz: eu amo os que me amam, os que me procuram, como esse discípulo, como a recomendação dada por esse mestre e esse discípulo, aqueles que buscam a sabedoria, que buscam o ar para respirar, o que diz a palavra de Deus, a encontram, a acham. Nós estamos refletindo sobre o livro de Provérbios e hoje a nossa lição tem como tema a sabedoria ao alcance de todos. No livro de Provérbios, nós vemos, segundo o comentarista Derek Kidner, no seu comentário bíblico Provérbios, Introdução e Comentário, ele diz que há muitos termos usados neste livro que têm um significado semelhante e que se referem à sabedoria. Por exemplo, instrução ou treinamento, disciplina, correção, são todas palavras que indicam a ideia de sabedoria e que indicam também a ideia de buscar esta sabedoria com dificuldade para encontrá-la, como esse discípulo procurou sair de dentro da água para respirar. Outros termos que são usados de forma sinonímicas, como sinônimos de sabedoria no livro de Provérbios: entendimento, às vezes no sentido de introspecção, discernimento entre o bem e o mal, tendo essa significação. Sabedoria como um sábio proceder envolvendo a prática e não apenas a compreensão ou discernimento. O que é a sabedoria? A sabedoria não é mera informação dentro da cabeça. O filósofo Heráclito, um filósofo grego pré-socrático, que viveu antes de Sócrates, ele disse: muita informação não produz compreensão, não produz compreensão. Isto é, nem sempre que uma pessoa tiver muita informação na cabeça, significa que ela é uma pessoa sábia. A sabedoria, ela é a aplicação correta do conhecimento correto. E o conhecimento correto, nós sabemos que está aqui na palavra de Deus, no que diz respeito às questões espirituais e à moralidade. Amados, o primeiro ponto da nossa lição de hoje, que é a lição número 10, a sabedoria ao alcance de todos, começa dizendo quais são as condições para adquirir sabedoria. Isso está no capítulo 2 de Provérbios, dos versículos 1 ao 8. Ali nós vamos encontrar várias expressões equivalentes à sabedoria e nos mostrando que há condições para alcançar a sabedoria. Por exemplo, no versículo 1 diz que a pessoa que busca a sabedoria precisa aceitar a sabedoria, aceitar a palavra de Deus. Filho meu, versículo 1, capítulo 2, verso 1 de Provérbios: filho meu, se aceitares
as minhas palavras. Então é preciso que a pessoa esteja receptiva à palavra de Deus para receber a sabedoria. É preciso que a pessoa dê ouvidos a Deus, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. A pessoa que é descuidada não vai receber a sabedoria de Deus. Deus fala com um homem que demonstra interesse. Parece que tem até um título de livro desta forma. Deus fala com o homem que demonstra interesse. Aquele que busca a sabedoria, uma outra condição é que ele a deseje profundamente. Versículos 3 e 4 diz assim, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, Provérbios 2, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Diz aqui, se buscares. Você veja bem, aqui é alguma condição, irmãos, essa conjunção aqui, essa conjunção se fizer isso, se fizer aquilo, é uma conjunção condicional, pelo menos nesse uso aqui, desse texto, é uma conjunção condicional. Se aceitares, se clamares, se buscares, então é uma condição. Eu estou disposto a buscar a sabedoria, estou disposto a aceitar a voz de Deus, estou disposto a clamar a Deus, a levantar um clamor a Deus, em oração, buscando sabedoria. Então disse, assim então entenderás o temor do Senhor, que é, como nós já vimos na lição anterior, Provérbios 1, capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor, ele é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, isto é, o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então existem condições, elas estão estabelecidas na palavra de Deus. Amados, tem um resultado também para aquele que recebe a sabedoria. Versículos 5 a 6 nos fala que se cumprirmos essas condições estabelecidas na palavra de Deus, o Senhor nos dará entendimento das coisas, pois Ele, Deus, o Senhor, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Versículos 5 e 6, que nós acabamos de ler aqui agora, não é verdade? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se nós cumprirmos essas condições, de aceitarmos a palavra de Deus, de ficar atento com os nossos ouvidos para ouvir. Quantas vezes o pregador está pregando e nós não prestamos atenção? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus relaxadamente, ou até deixamos de ler? Se clamares, se buscares, então se seguirmos essas condições, nós vamos receber a sabedoria de Deus. Amados, no versículo 7 nós vemos que quando nós cumprimos essas condições, há então esse resultado de recebermos a palavra de Deus na nossa vida. Versículo 7 diz assim, Ele, o Senhor, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Retidão significa andar de forma irrepreensível, sem ficar vivendo uma vida torta, numa vida errada. Nós sabemos que os filhos de Deus fraquejam e caem em pecado, mas nós sabemos que os verdadeiros filhos de Deus não andam no caminho torto, eles buscam o caminho reto, o caminho da retidão. E este caminho, olha só, é escudo para os que caminham na sinceridade, na verdade. Há um resultado, irmão, há uma consequência. Então, na vida da pessoa que segue as condições estabelecidas por Deus, ela recebe a sabedoria, ela entende o que é o temor do Senhor, isto é, o princípio da sabedoria, e ela é guardada e ela é protegida por Deus. Diz aqui no versículo 8, que ele guarda, o Senhor, e a sua sabedoria guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então Deus, o próprio Deus, se torna o seu protetor. Nós somos guardados e protegidos por Deus. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, o segundo ponto da lição fala sobre o lugar onde encontrar a sabedoria. Nós aprendemos isso no capítulo 8 de Provérbios.
capítulo 8, versículos 1 a 3, diz que a sabedoria, ela está gritando em todo lugar. Capítulo 8, versículo 1 diz: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? E aí vai citando em diversos lugares onde a sabedoria e o entendimento clamam. Então, onde pode ser encontrada a sabedoria? Em qualquer lugar. Quem pode encontrar a sabedoria? Todos os seres humanos. Olha só, capítulo 8, verso 4: a vós, ó homens, está se dirigindo a todos os homens, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, a sabedoria, ela pode ser encontrada em todos os lugares. Deus, pela sua graça comum, nós vemos aí versículos 6 a 11, que Ele faz com que todos os homens, até os não cristãos, eles recebem uma certa dose de conhecimento e de sabedoria, mas a sabedoria que salva, que leva à salvação, esta só aqueles que creem em Jesus e que recebem a Jesus. Amados, a sabedoria só nos traz a verdade, a piedade, a justiça, o direito, a retidão. Ela corrige e produz o bem e quer ser considerada mais importante e mais valiosa do que as riquezas. Então, como aquele discípulo que falou com o mestre na introdução da lição que eu falei, quando a pessoa valoriza a sabedoria como uma riqueza, como a sua maior riqueza, como o ar que ele respira, é essa pessoa que agrada a Deus. No versículo 17, como eu citei inicialmente, Provérbios 8, 17 diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Quem está falando aqui? A sabedoria. Basta você ver no versículo 12, volte ao versículo 12, diz: eu a sabedoria. Então, a própria sabedoria, que está com S maiúsculo aqui na minha Bíblia clássica, versão revista e atualizada, a própria sabedoria está falando: os que me amam, os que eu amo, a própria sabedoria, que é o próprio Deus, a personificação do próprio Deus, de Cristo. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Você ama a sabedoria, você ama Deus, a tal ponto de buscá-lo como aquele discípulo anterior que eu mencionei como uma ilustração, buscá-lo como o ar que você respira, buscá-lo como a sua maior riqueza. Se você busca isto, você vai encontrá-la. Amados, o terceiro ponto da nossa lição, aliás, antes, no capítulo 8, versículo 18 a 21, os irmãos poderão ver que há benefícios advindos da sabedoria. A partir do versículo 18, vai mencionar, olha só, Provérbios 8, 18: riquezas e honra estão comigo, com a sabedoria, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. São bens duráveis, não coisas perecíveis. Riquezas e honra. Quem é sábio acaba por ser honrado. Às vezes é perseguido nesse mundo, mas será sempre honrado pelo próprio Deus. Então, quando a pessoa considera que a sabedoria é o seu melhor fruto, o próprio Deus, versículo 20, diz que Ele está presente para fazer o quê? Para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Há riquezas que Deus dá aos sábios nesta vida, mas às vezes nós sabemos que os filhos de Deus recebem também perseguição, mas há uma riqueza que não pode ser roubada, são os tesouros que nós acumulamos nos céus, ali onde a traça e a ferrugem não corroem. Esses tesouros são acumulados pelos sábios verdadeiros, que são os seguidores de Cristo Jesus. Amados, o terceiro ponto diz que a sabedoria sempre existiu. Aqui às vezes se estabelece uma polêmica se a sabedoria aqui mencionada é Cristo. A partir do versículo 22, Provérbios 8, 22 até o final, até o 36, há uma reflexão. E então alguns pensam que não pode ser uma personificação de Jesus.
Mas nós vemos que aqui há vários elementos que lembram Cristo, que pode ser sim uma tipologia de Cristo. Amados, vamos ver o que diz a lição aqui. A sabedoria sempre existiu. Ela é mais antiga que o próprio universo. Ela é a fonte da nossa alegria, diz a lição aqui. Pois a alegria se rompe sempre onde e quando se exercita a sabedoria do Criador. A pessoa que recebe a sabedoria de Deus, que tem o temor de Deus, é uma pessoa que recebe também a alegria de Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Provérbios 8, versículo 22 diz: o Senhor me possuía, isto é, a sabedoria que está falando aqui, está falando da sabedoria. O Senhor possuía quem? A sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, isto é, antes das coisas serem criadas. Olha só, versículo 23, desde a eternidade fui estabelecida. Quem é que estava na eternidade com Deus? Só Deus, só Cristo. Por isso cremos. Salve, nos prove o contrário, que aqui menciona assim de forma tipológica a pessoa de Cristo, desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade, está dizendo aqui, desde a eternidade fui estabelecida, por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. Nos versículos seguintes, irmãos, nós vamos ver que menciona, em vários versículos menciona alguns elementos que lembram a criação do mundo, como o abismo, né? Lá em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Está aqui no versículo 24, antes de haver abismos eu nasci. Antes da terra ser criada, a sabedoria já estava ali. Irmão, se a sabedoria, se o próprio Deus, Ele é sábio, se Ele é a sabedoria, se é um atributo de Deus, a sabedoria infinita, então ela sempre existiu, porque Deus sempre existiu. Então nós vemos aqui nesse texto vários elementos que lembram a criação do mundo. Fala da terra, versículo 26, ainda Ele não tinha feito a terra, não tinha criado a terra. Versículo 27, quando Ele preparava os céus, eu estava, olha só, aí estava eu. Quando Ele fixou os limites do mar, versículo 19, lá já estava Ele, ela, a sabedoria, que lembra quem? Cristo, louvado seja Deus. Amados, então, esta sabedoria aqui do capítulo 8, nós respeitamos as pessoas que pensam em contrário, mas, por exemplo, John MacArthur, ele tem esse entendimento na Bíblia MacArthur, que essa sabedoria é uma personificação de Cristo. Russell Shedd, o Dr. Russell Shedd tem essa compreensão. Acabei de entrar agora no site, acho que é Conexão com o Evangelho, que é de teólogos reformados, um site muito respeitado, que vai ali demonstrando que essa sabedoria, aqui mencionada no capítulo 8, é uma personificação de Cristo. Nós vemos, por exemplo, amados irmãos, em Colossenses, melhor dizendo, Colossenses capítulo 1, versículo 17, 15 a 17, Colossenses 1, 15 a 17, fala de Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui a palavra primogênito não quer dizer que Cristo foi criado, quer dizer que Ele criou todas as coisas. Em grego, não vou usar aqui a expressão, a pronúncia em grego, mas aqui no grego a ideia é que é aquele por meio de quem as coisas são criadas, tudo foi criado. O primogênito de toda a criação, é por meio de Cristo que todas as coisas foram criadas, pois nele, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Não é isso que está dizendo lá em Provérbios 8? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, de Cristo, e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Lá em Provérbios 8 está dizendo que ele existia antes, desde a eternidade, antes da terra, antes de Deus estabelecer os limites do mar, antes dos céus serem formados. Nele, diz aqui em Colossenses 1,17, nele tudo subsiste. Ou seja, por meio de Cristo tudo foi criado, ele é o Criador de todas as coisas. Ele participou da criação como a Trindade Santa, como o Pai e o Espírito Santo. Cristo, ele é a palavra criadora de Deus, amados irmãos. Em Colossenses 2:3, nós temos um versículo que é maravilhoso, olha só. Colossenses 2:3, em quem, isto é, em Cristo, está falando de Cristo, no versículo anterior, de Cristo, o mistério de Deus, Cristo. Colossenses 2:3, em quem, isto é, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, então em Cristo, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos. Em Colossenses em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, diz na segunda parte do versículo, a parte B, o apóstolo Paulo diz: pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo, ele é a própria sabedoria de Deus, amados irmãos. Ele é a própria sabedoria de Deus. E os irmãos podem ir lá no Evangelho de João, capítulo 1. O que diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João? Capítulo 1, versículos 1 a 3, sobre Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá no capítulo 8 de Provérbios diz que as coisas todas foram criadas por meio dele. Diz ali que ele existia, que ele estava com Deus desde a eternidade, antes da terra ser formada, antes do abismo sobre o qual o Espírito Santo pairava a face do abismo, antes do céu ser formado, antes dos céus serem formados, antes de Deus estabelecer um limite ao mar, Cristo já estava com Deus. A sabedoria é eterna e Cristo é eterno. O Filho de Deus sempre coexistiu com o Pai e com o Espírito Santo, na Trindade Santa. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz: no princípio, como diz lá em Provérbios, no princípio era o Verbo, com V maiúsculo. O Verbo, a palavra em grego é logos, às vezes se traduz por palavra. No princípio era o Verbo, a palavra. Aqui, Cristo, ele é o logos criador de Deus, a palavra criadora de Deus. Deus falava e por meio da palavra, Cristo, as coisas eram formadas, as coisas eram criadas. Por isso que diz lá em Colossenses, por meio dele, de Cristo foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele, e nele tudo tem subsistência, tudo está sustentado. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Cristo, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Está escrito aqui, irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no capítulo 8 de Provérbios, nós vimos que ali, irmãos, fala da sabedoria como sempre tendo existido, porque ela faz parte do caráter de Deus. A sabedoria é tão eterna quanto Deus é eterno. No capítulo 8, irmãos, de Provérbios, versículo 36, tem um versículo maravilhoso aqui, com o qual nós podemos encerrar a nossa lição. 8,36 diz: mas o que peca contra mim, o que peca contra a sabedoria, que é o próprio Cristo, o que peca contra mim, violenta a própria alma, está agindo contra si mesmo. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Quem despreza a sabedoria de Deus, que é Cristo,
Qual é o princípio da sabedoria, irmãos? Nós vimos no capítulo anterior de Provérbios, na lição anterior, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, amados irmãos, aqui a palavra é clara, não desprezemos a sabedoria. Quem tem sabedoria tem uma alegria, a alegria, olha só, aqui o que diz a lição, quem recebe a sabedoria recebe a alegria. A vida legítima está no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A alegria que tal vida produz durará para sempre, porque quem recebe a sabedoria, que é Cristo, o apóstolo Paulo fala, eu prego, o que eu prego? Pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor. Quem recebe Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, quem recebe Cristo, recebe a vida de Deus, que traz alegria. A alegria que tal vida produz durará para sempre, pois a verdadeira e infinita sabedoria é o próprio Deus. Quem recebe o temor de Deus, e a palavra nos diz lá no livro de Jeremias, não me recordo o capítulo, que diz que o próprio Deus coloca o seu temor no coração do seu povo. Ele diz, porei o meu temor nos seus corações, porei o meu temor no coração de vocês, do meu povo, para que não se apartem de mim, para que não se afastem de mim. O temor a Deus nos faz ficar unidos a Deus, porque nos faz ter sabedoria, compreender que só Deus é Deus, que só Cristo é o Salvador, que só Cristo é o mediador, que só Ele é a salvação. Mas tem essa reprimenda da lição aqui no final, do capítulo 8, versículo 36, mas o que peca contra mim, contra a verdadeira sabedoria, que é Cristo, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam o quê? Amam a vida? Não, amam a morte. Quem aborrece Cristo, quem despreza Cristo, ama a morte e não a vida. Amados, Provérbios 2, vou citar mais um versículo, Provérbios 2, 6 diz que o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento, é o próprio Deus. Então, encerrando esta lição, eu faço um clamor aos irmãos e a mim mesmo, busquemos a sabedoria, não desprezemos a sabedoria, não fazemos como esse homem insensato que peca contra a sua própria alma, que ama a morte e não a vida. Busquemos a sabedoria que é Cristo. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem recebe Cristo, recebe o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e recebe também o poder de Deus para viver uma vida sobrenatural na presença de Deus e na presença dos homens, testemunhando de Deus e vivendo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma vida rica e abençoada na sua presença, uma vida abundante e sobrenatural, porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.